Esse vídeo é para você que estuda, estuda, estuda e sente que não entende JavaScript, sente que você é burro, que você acha que não é para você, que você acha que é coisa do demônio, que JavaScript é coisa de Satanás. E eu e muitas pessoas tivemos essa impressão aí. E os métodos que eu encontrei para aprender, tipo um monte de curso no YouTube, paguei curso na Udemy, fiz um monte de coisa, e aí tem o pessoal explicando operador lógico, né? E aí eu, gente, para mim, operador lógico é tipo você explicar teoria musical para quem não sabe tocar instrumento. Você acha que não faz muito sentido para quem está começando. Se a pessoa sabe tocar uma música, depois você pode explicar o que ela está fazendo, né? Você embasar a prática dela. Aí ela vai conectar as duas coisas e falar: Ah, agora eu estou entendendo mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Mas se você só explicar a teoria, como é que você vai entender a prática? Se você não praticou, entendeu? Não, não tem como, não tem jeito. E como eu consegui destravar o JavaScript no meu cérebro foi o seguinte, foi fazendo o mais simples possível, fazendo o HTML e o CSS, mas usando o JavaScript puro. E o que que eu fiz com o JavaScript puro? Eu mudei a cor do fundo e consegui inserir um texto, que são as coisas mais básicas possíveis para um programador front-end. Se você não sabe fazer isso com JavaScript, você não sabe JavaScript, obviamente. Mas nem isso eu estava conseguindo fazer. Então eu cheguei num ponto que eu consegui entender como pensar em JavaScript e como conseguir programar alguma coisa em JavaScript. Depois que eu entendi isso, minha cabeça abriu e eu comecei a entender um pouco a linguagem. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que foi o meu processo para eu poder entender e começar a colocar em prática, que é o mais importante. Você vai sair daqui hoje praticando alguma coisa. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é o DOM. O DOM, em português, é o modelo de objeto de documento. Basicamente, ele é uma representação da estrutura do seu site. Essa representação é como se fosse uma árvore. Essa árvore tem galhos e os galhos são caminhos pelos quais você pode seguir dependendo aí do que você quiser fazer. O DOM é uma maneira de você conectar o seu site aos scripts que você vai criar. Basicamente, você vai criar uma ponte entre JavaScript e HTML e você quer que o seu JavaScript afete o seu HTML. Para começar a programar em JavaScript, você precisa seguir um modelo. Você tem que ter um modelo de raciocínio para você estruturar o código, porque senão você não sabe a ordem dos comandos, você não sabe o que fazer exatamente para chegar no seu objetivo. Tendo um modelo, fica mais fácil você se achar e entender o que fazer. O DOM é o modelo que a gente vai usar hoje. Essa conexão entre o seu site e os scripts funciona mais ou menos assim. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês. Essa seria a árvore DOM, mas uma versão simplificada, tá? Se vocês botarem no Google, tem árvore para todo lado, 700 opções, umas coisas cheias de, enfim, variações, né? Mas eu não vou colocar a árvore completa porque eu não vou usar, né? Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar para usar o que eu falei que a gente vai fazer, né? Aquela coisa bem simples, mas com JavaScript puro. E sei também que tem gente aí que está apanhando porque está aprendendo e está aprendendo inglês ao mesmo tempo, então precisa entender para não ter que ficar só dependendo de decorar, porque é muita informação. Então eu fiz um mini dicionário no canto da página para poder ajudar você aí que está tentando aprender o inglês junto, que eu sei que é complicado. Vamos lá. Então primeiro ali na primeira opção aqui em cima a gente tem o window. O que é o window? É a janela, que é toda a janela do navegador. Se você parar para ver, é onde tem as abas, né? Onde tem a barra de endereço, onde você tem os atalhos para os outros sites. Tudo isso, além do site, né, é a janela do navegador. Logo depois a gente tem o Documents, né, descendo aqui na árvore, que significa documento, que é o site sendo acessado dentro da janela do navegador. Então aqui você já ignora o que eu mostrei antes, a barra de endereço, a aba aqui, os ícones, e isso já não faz parte do documento. O documento é o site literalmente. E quando a gente fala de Windows e Documents, você ignora essa parte de baixo aqui, porque aqui no caso é a barra do sistema operacional, e a barra do sistema operacional não tem nada a ver. Logo depois tem o body, né, que é o corpo, que seria o corpo do HTML, é o que é visto pelo usuário. E não só o que é visto, são os elementos, né, que estão colocados na tela para que o usuário interaja com eles. Então, se eu voltar aqui, a gente tem essa barra de navegação. Se eu passo a seta por cima de arquivo, tem hover, né, o efeito de hover, redimensionar. Cada botão tem uma função, ou seja, eu estou interagindo com isso. Se eu estou interagindo com o elemento, é porque esse elemento está no corpo do HTML. E tem duas propriedades que a gente vai usar hoje, né? Tem o style, que é o estilo, que é um mecanismo de estilização do CSS, e tem background color, né? Que é a cor do fundo, que é uma propriedade que altera a cor do fundo
seja do corpo ou de algum elemento. Sei lá, um elemento seria um botão, uma barra de navegação. No caso, a gente vai usar para alterar a cor do fundo hoje. E vocês terem uma noção dessa árvore é muito importante, porque no JavaScript pensa que cada tracinho desses seria um ponto, e a gente vai digitar da esquerda para a direita, começando por essa parte de cima, né, window. Então, se você for querer seguir esse modelo que está aqui, você vai digitar window, ponto, document, ponto, body, ponto. E por aí vai. Esse é o DOM. Você vai seguindo a estrutura para você chegar até onde você quer e executar o comando que você quer. E para isso a gente vai usar dois métodos, né? Você vai identificar um método pelos parênteses, né? Ele é uma função, assim, é um método, não é exatamente uma função, mas eu não vou explicar aqui a diferença entre método e função, não faz muito sentido nesse vídeo, não vai agregar ao que eu quero que vocês entendam, eu só quero que vocês coloquem uma coisa em prática, os detalhes vocês vão vendo depois. O primeiro método é o createElement, né, que significa criar elemento, que é um método usado no JavaScript para você criar uma tag HTML. Então, entre parênteses, você vai colocar, por exemplo, entre aspas, um H1, né? Então, você vai criar o elemento H1 sem usar o HTML e o CSS, que é o que a gente está buscando aqui hoje. E a gente vai usar o createTextNode, né? Que traduzindo literalmente seria criar nó de texto, mas é criar texto, né? No fim das contas, que é um método usado no JavaScript para você criar um texto. E é isso que a gente vai fazer, criar a tag e depois criar o texto e unir os dois. E o que é um método? O método é uma função que é atribuída a um objeto. Um exemplo de objeto é o document, que é onde a gente vai aplicar esses métodos. Em JavaScript, quase tudo é um objeto, mas eu também não vou entrar nisso. É só vocês prestarem atenção no exemplo que eu vou dar, que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Eu só vou mostrar aqui o passo a passo, porque a gente vai partir da cor do fundo até a criação dos elementos e da impressão deles na tela. Porque não adianta você criar a tag e depois criar o texto e você não disponibilizar, né, não imprimir esse elemento na tela para o usuário ver, senão não vai aparecer. Então, o nosso primeiro passo é alterar a cor de fundo, né, usando o JavaScript. O segundo passo seria criar os elementos, que é a tag e o texto. O terceiro passo é vincular o texto à tag, ou seja, a tag está vazia. Você vai buscar esse texto que você criou, vai inserir na tag, e aí sim o quarto passo é imprimir esses elementos na tela, ou seja, você vai pegar o que você criou e vai deixar acessível, vai colocar no corpo para o usuário usando o JavaScript puro. Então agora eu vou abrir o VS Code, né? Vocês podem usar o editor que vocês preferem, tanto faz. Então agora a gente vai ver na prática como tudo isso que eu falei vai funcionar. Vamos lá. Partindo aqui para a nossa parte prática, né? Lembrando que no HTML vocês têm que colocar a tag script, certo? Escrito com o nome do arquivo do jeito certo, tá? Porque senão não vai aparecer nada. Uma outra dica, clicar em File ou Arquivo, clicar depois em Autosave ou salvar automaticamente para não ter que ficar dando Ctrl S toda hora. E vocês podem ver extensões também e adicionar o Live Server, né? Que vai fazer com que todas as atualizações apareçam aqui enquanto você digita o código, sem ter que ficar vindo aqui na tela e apertando F5 toda hora. Se por acaso o ícone não aparecer mais ou menos aqui no VS Code, é só salvar, fechar o seu projeto e abrir de novo que ele vai aparecer. Isso daí vai adiantar a sua vida na hora de repetir o procedimento. Então, qual que é o nosso primeiro passo? É alterar a cor de fundo usando somente o JavaScript. Então, vamos lá seguindo o DOM. Window.documents.body.style.background_color. E aí vamos de RGB. Pode ser a cor que vocês quiserem, tanto faz. Tá vendo que aparece aqui automaticamente. Você não precisa ficar salvando aqui nem dando F5. Isso daí é muito prático. Segundo passo, criar os elementos necessários, né? A tag H1 e o texto. Vamos lá. Como a gente precisa acessar esses elementos depois, a gente precisa colocar eles dentro de variáveis. Então vamos usar let H1, você pode chamar só de Cleito, de Jorge, mas não faz sentido, né? Você está criando H1, é uma boa prática você sempre dar o nome da variável de uma maneira que fique fácil e óbvio, sem ter que ficar pensando sobre o que é aquilo. Então, documents.create element H1. Não liga de ter ficado branco aqui não, porque eu não tinha finalizado o código, ele entende como errado. Criamos o elemento, não apareceu nada, é normal, a gente vai colocar eles na tela só no final. Então agora vamos criar o texto, né? Documents.create text node, texto principal.
Criamos os dois elementos, agora a gente vai unir os dois no terceiro passo. Então a gente vai usar um termo novo aqui que eu não mostrei para vocês, que é o append child, né? Por que que eu estou usando esse termo? Append em inglês significa acrescentar. Child significa criança, mas nesse caso filho. Por que filho? Porque o H1 vai se tornar um elemento pai, porque você vai acrescentar um elemento filho ao H1. Que elemento é esse? O texto. Então, a gente criou a tag, depois criou o texto, eles estão desvinculados, estão separados, e agora a gente vai puxar o texto para dentro da tag. É como se o elemento estivesse adotando um filho, logo ele se torna o elemento pai e o texto o elemento filho. Ainda não apareceu na tela porque esse é o quarto passo. Já que a gente quer colocar esse elemento no corpo, então a gente vem aqui, window.document.body.append.child H1. O H1 está com o texto dentro, então ele vai aparecer aqui, o elemento H1, com o texto dentro. Logo, é como se o corpo fosse um elemento avô, né? Já que a gente está usando o mesmo método, né? Que tem o mesmo sentido de antes aqui. E uma outra dica para vocês vocês não precisam colocar um window, por exemplo, né? Vocês podem tirar e funciona tudo da mesma forma. Eu recomendo até que de início vocês digitem bastante com window para esse caminho, o dom fica tatuado no cérebro de vocês. Precisa ser natural, você não pode ficar pensando sobre ele, tem que ser fácil. Então eu espero que isso tenha feito sentido para vocês, porque daqui para frente, se vocês entenderam isso, vocês podem complicar mais. Agora eu quero mudar a cor do texto. Agora eu quero alinhar esse texto no centro. Eu quero botar uma sombra no texto. Eu quero colocar uma imagem. Tudo com JavaScript puro. Para isso você precisa entender esses quatro passos. E depois eu recomendo que vocês pratiquem muito, porque com o tempo, qualquer coisa que vocês queiram fazer, vocês vão complicando um pouquinho mais, vão procurando no Google os métodos que tem que usar, e vocês vão entender a estrutura de pensamento, tudo vai fazer sentido. Depois é só praticar até ficar natural. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que isso tenha, assim, talvez desbloqueado essa área no cérebro de vocês, porque eu tive muita dificuldade, bati muita cabeça com JavaScript. Pelos comentários que eu leio por aí, vejo que isso acontece também. Se isso ajudou vocês, me avisem aí, por favor, coloca nos comentários, porque aí eu vou sentir que tudo isso valeu a pena. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Valeu e até mais.